Todos, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, nossa vida nesta noite. Amém. Eu gostaria de pedir um pouquinho a sua atenção, que nós vamos cantar agora, nós vamos louvar o nome do Senhor. E nós não somos muitos aqui nessa noite, mas a gente vai fazer barulho, vamos não? Então eu gostaria que todos cantassem bem felizes e animados. Eu gostaria de fazer um pedido, se não for muito incômodo, de quem está da metade da igreja para trás, para vir para frente. Pode ser? O pessoal que está lá atrás, venha para frente. Laser, família. A bênção, ela cai por aqui assim, ó. Se ficar lá atrás, só recebe o respingo da bênção, né? Então vem para frente para receber a bênção maior aqui na frente. Isso. Fica aqui da metade da igreja para frente. Fica mais legal, fica mais gostoso na adoração. Então tá bom. Agora que você veio, eu queria fazer um outro pedido para você. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: boa noite, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Abençoe. Ó, não só quem está do lado, tá bom? Vai lá para trás, olha lá, ó. Tem gente na frente, tem gente atrás, tem gente que não saiu do lugar. Isso, vai lá dar boa noite, sorria. Isso, dá um abraço no irmão. Com muita alegria, felicidade a todos. Tá bom, vamos louvar o nome do Senhor agora, e conforme o combinado, todos vamos cantar. Nós vamos cantar, pessoal do áudio, nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe do hino 274, firme nas promessas. Tá bom, pastor? Primeira e segunda estrofe, 274. Vamos cantar com muito entusiasmo e louvor, firme nas promessas. As promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindas tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus. Edgar, você conversou com o pregador antes da gente entrar para cantar, né? Conversei. E você ele não mente, sabe do que ele vai falar nessa noite. Estou sabendo. Né? Qual é o tema dessa noite, Edgar? Fé e esperança, não é, pregador? E promessa. Então tá bom, então tá bem. Senhor Edgar, esperança na promessa. O que é fé para você, Edgar? Fé é a vitória. É isso mesmo? Deixa eu ver o hino. É isso mesmo. É isso mesmo. Hino 261. 261. Primeira e segunda estrofe também. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe também. De Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos vis sair a combater, a nossa fé
tem poder. Fé, a vitória ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus. Trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé a vitória, sem fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Bem, eu sou visita aqui nessa igreja, eu moro em Curitiba juntamente com a minha esposa, e estamos aqui passando esses dias de férias. Tem mais alguém que é de alguma outra cidade, sem ser Uberlândia? Temos ali um irmão, de onde que o senhor é? Ribeirão Preto, então tá bem, seja bem-vindo. Aqui não é a minha igreja, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Não, o senhor é daqui. É assim. Ah, é? Então tá jóia. Quem mais é de fora? Da onde? Morrinhos, ali em Goiás. Goiás. Então tá jóia. Mais alguém de fora? Quem está visitando Uberlândia? Canápolis, né? A grande cidade de Canápolis, né? Está concorrendo com Uberlândia aqui no Triângulo Mineiro, né? Mais alguém? Tem alguém que faz parte de uma outra igreja, uma outra denominação, está visitando hoje aqui a igreja adventista? Tem alguém que não vem corriqueiramente a esta igreja, mas é de Uberlândia? Tem alguém? Tem. Vinícius? É? Você é de Uberlândia, Vinícius? É? Mas nem sempre vem aqui a essa igreja. A quarta vez. Então Deus abençoe a sua vida, que você possa vir muitas outras vezes, tá bem? Você está sentado do lado de um homem que é o melhor recepcionista do Brasil, tá? Esse daí cuida bem dos nossos amigos. Deus abençoe, que Deus ilumine a sua mente na verdade. Ok? Vamos cantar 271. Ali? Vamos ficar em pé e vamos cantar agora a primeira. Tem mais visita ali, ó. Levantou a mão, você não viu. Eu não vi. Eu não vi. Levantou bem timidamente, mas levantou aos céus. Aqui somos 5 para ver quem levanta a mão. Da onde que você é? Então tá bom. Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vindos. Nós temos cultos aqui domingo, quarta-feira e sábado pela manhã. Mais alguém? É isso. Agora, o Brasil inteiro deve estar recebendo visita de Uberlândia, né? Porque está vazio. Pela internet hoje, né? ali, ó. Acho que o povo tudo foi para a igreja dos outros, né? Desse final de semana, né? Mas então tá bem. Vamos cantar 271, Que Prazer é Ser de Cristo. Primeira, segunda e terceira estrofe. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa linda canção. Prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor gozar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé
crescer. Oh, quão bom é crer em Cristo, ter certeza do perdão, receber de Cristo mesmo, me dá paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite de estarmos em Tua casa. Amém. Nós estamos aqui em busca da Tua palavra e que o Senhor possa usar o pregador para falar o nosso coração, a nossa mente, para que o assunto de hoje possa ser importante para a nossa semana, Senhor. Amém. Nós precisamos começar uma semana fortes no Espírito Santo e por isso que estamos aqui para receber o Teu poder. Quero estar aqui com cada pessoa de forma individual. Cada um é um mundo em si mesmo, em seus problemas, em suas dificuldades, mas que o Senhor possa abençoar-nos ao longo da nossa vida, para que possamos ter uma compreensão total e completa de quem o Senhor é, do que o Senhor quer para cada um de nós e qual a mensagem verdadeira contida na Bíblia. Amém. Nos dê um culto ao Teu lado que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como a maioria de vocês estiveram aqui na igreja ontem, puderam ver o pastor Cleiton despedindo da igreja, né? Nós ficamos sabendo da transferência dele para Belo Horizonte durante a semana, mas foi assim, nós não achávamos que seria assim tão rápido quanto aconteceu. Nós achávamos que ontem a gente ia reunir para fazer alguma coisa e fazer a despedida dele, mas ao conversar com ele, nós ficamos sabendo que ele ia essa semana agora, antes de sábado, e foi uma surpresa ele estar despedindo de nós ontem. Mas nós não poderíamos deixar de dizer aqui algumas palavras do pastor Cleiton. Cadê ele? Saiu aqui, que eu gostaria de chamá-lo. Pastor Cleiton, alguém? Ah, está aqui. Volta, rapaz. Então, pastor Cleiton, nós estávamos falando aqui que foi assim uma surpresa a sua transferência assim bem rápido. Nós sabíamos que você estava na iminência de ser transferido, mas não sabíamos que fosse assim tão rápido quanto aconteceu. E achávamos que você ia ficar aí até o final do ano, então teríamos tempo suficiente para fazer aí alguma coisa de despedida, né? Mas como você nos surpreendeu ontem despedindo da igreja, há necessidade de nós então também fazermos aí, não da forma que gostaríamos que fosse, mas falar aqui algumas palavras de agradecimento a você. E coube a mim essa tarefa, então, de falar aí algumas palavras, agradecendo a você pelo trabalho que você prestou a essa igreja, nesse período que você esteve aqui na igreja de Uberlândia. Se não fosse você, o amigo sincero que você é, se não fosse você de um caráter brioso, de um espírito aberto à compreensão, você pode ter certeza que provavelmente nós não estaríamos aqui agradecendo a você ou trazendo a você o preito da admiração que nós sentimos por você. As nobres qualidades que você possui de espírito e também de coração souberam impor aqui em Uberlândia
fazendo de cada um de nós um amigo. Não um amigo interesseiro, mas um amigo que se deixou vencer pelas boas qualidades que você possui. Queira, portanto, receber da liderança dessa igreja os nossos agradecimentos. E assim também são os votos que todos nós aqui fazemos para que a sua ida lá para Belo Horizonte você possa ter muito sucesso e que Deus possa estar continuando com você e que você possa crescer não somente profissionalmente, mas também espiritualmente. E que Deus te abençoe. E nós queremos então também passar para você uma pequenina lembrança. Nós não queríamos que você olhasse pelo valor da lembrança, mas pela intenção que nos levou a te oferecer essa pequena lembrança. Nosso muito obrigado e Deus te abençoe. Eu agradeço vocês pela lembrança, certamente isso ficará gravado na minha memória e realmente talvez eu deveria ficar aqui até o final do ano, só que como você sabe eu não sou casado ainda, o Natal eu vou passar aqui, mas aí o final de ano eu vou estar com a minha família, né? Como eu não sou casado ainda, então uma parte aqui, outra parte com a minha família lá, né? E eu peço desculpa pelo traje que eu estava fazendo visitas aí deu quase 8 horas, eu falei assim, vou direto para a igreja, né? Vim paisana aqui hoje, alguns devem estar olhando, nossa, olha o jeito, né? Quem está visitando pela primeira vez, né? Deve estar olhando, nossa, olha o estilo do pastor, né? Então, só para alguns aí não se assustarem demais, eu estava visitando algumas pessoas, aí tive que vir direto pelo Livtendo. Mas, gente, obrigado mesmo pela lembrança, eu não esperava. Ontem eu surpreendi, hoje vocês me surpreenderam, né? Muito obrigado mesmo de coração, vou sentir muita saudade de vocês, gente. Deus os abençoe. Nós esperávamos que o pastor Cleide saísse daqui casado, né? Com uma moça de Uberlândia, tem muitas moças aí esperando um casamento, mas infelizmente não foi possível. Nós, em continuação da programação, vamos ouvir uma música cantada pela Sidlene. Nunca falharão, é só seguir o exemplo de Abraão. Enoque com Jesus sempre andou, acreditou em Deus e se salvou. O que falta em você?
rocha ele fez água sair. O seu poder no mundo demonstrou. Os cegos ele logo restaurou. A todos Jesus Cristo ajudou. Mas o que falta em você para acreditar em Deus? Se for falta de fé, é só ajoelhar. O que falta em você para acreditar em Deus? Se for falta de fé, é só ajoelhar e acreditar. Acreditar e Boa noite, igreja. Tudo bom? Vamos fazer mais uma oração para a gente iniciar nosso contato com Deus. No mesmo lugar que vocês estejam. Só curvem a fronte. Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um ano que passou, que está passando, né, Senhor? Muito obrigado, Senhor, por ter o privilégio de reunir, estudar a Tua Palavra, ouvir os Teus preceitos e assim aumentando a nossa fé. Ó Pai, abençoe todos que estejam aqui e que o que seja dito, Senhor, seja falado segundo a vontade do Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, realmente a canção da Sidilene, ela não foi combinada. Já a canção do Edgar, sim, esta foi combinada. Acreditamos que o poder do Espírito Santo é que tocou exatamente o que seria falado hoje. Nós falaremos hoje de fé, da promessa de Deus e tudo o que Deus nos prometeu e a sua vinda. E a Sidilene chegou e mostrou para mim aqui a música e eu simplesmente eu senti o poder de Deus, eu arrepiei, né, como diz no interior, né, arrepiei, o pessoal de Canápolis aí sabe, pelo o poder de Deus mesmo atuando e confirmando o que ele tinha me apresentado. Promessa de Deus. Essa semana, irmãos, iniciando já nossa pregação, um casal do Tibere, ele teve esse mês a vida do teu filho ceifada, né? Teve um problema, o casal veio e mostrou para mim, chorando, né? Eles estavam bastante emocionados, e ele disse, olha, você conheceu o meu filho, você esteve lá na minha igreja, e eu acredito na promessa de Deus. E ele falou, meu filho, uma semana antes de morrer, ele leu para mim Isaías 58, o irmão vai pôr aqui na tela para vocês, ele leu isso aqui, ele falando para mim, a mãe em prantos, o pai também emocionado, entrando aqui na igreja, sábado agora, e ele
confiando na promessa de Deus, e ele querendo até se relacionar comigo naquela maneira, querendo compartilhar o seu sofrimento. E aí ele leu. E realmente essa promessa de Deus é uma das promessas que eu me agarro bastante. Ela diz da seguinte forma: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo e guiando teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó. Nesse ponto, o pai começou a chorar para mim, e falou: meu filho está no céu, Marcelo. O meu filho, ele vai encontrar Jesus. Quer dizer, ele disse, na ressurreição, ele vai estar presente, e eu vou vê-lo, porque Deus assim o disse, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esse peso dessa palavra, ele mexe com o nosso interior, porque a boca de Deus não mente. Deus não é homem. Eu, na minha infância, eu tive diversas decepções a respeito de promessas. Os senhores, nas vidas dos senhores, têm diversas decepções a respeito de promessas. As promessas dos homens, elas nos decepcionam. A própria vida nos faz esquecer o que Deus tem preparado para nós. A própria vida faz isso. A minha tia virou uma vez para mim e falou assim: Marcelo, era pela manhã, à noite eu vou te levar para passear. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. E eu liguei para ela, eu perdi, antigamente era na ficha. Eu lembro que eu comprei um saquinho de ficha, e a cada 10 minutos, a cada meia hora eu ligava para ela fazendo essa cobrança. Eu acreditava exatamente que aquela promessa seria cumprida. Deus sabe como é uma criança. Quem já não prometeu alguma coisa para uma criança? A criança acredita nisso. A criança acredita na promessa que é colocada para ela. Então, a gente vê que as nossas origens, ela traz uma promessa a ser cumprida. As nossas origens, ela acredita realmente que essa promessa vai ser cumprida. E a gente, ao longo de nossa vida, acaba desacreditando das promessas que vem de Deus, em virtude do que os homens fazem com a gente. Dando sequência aí a respeito das promessas, vocês podem verificar também, trazendo um pouco aqui pela nossa atualidade, o tanto que as promessas contratuais a respeito de contratos jurídicos, né? O tanto que essas promessas antigamente eram feitas à base até do bigode, que eles falam, né, pastor? Era a base do bigode. Por quê? Só de você contratar com alguém, conversar com alguém e falar: ó, amanhã vai ser feito isso, isso e isso. Não precisava de mais nada. Aquele contrato bilateral, feito de forma informal, aquela maneira de fazer, já garantia o resultado do negócio. Já garantia. Não era necessário contratos. Hoje, nós verificamos que são feitos contratos, inclusive até nupciais. O próprio casamento virou, quando envolve muita ordem econômica, ó, eu caso com você, mas tem que ser feito dessa maneira, dessa. Os contratos estão cada vez mais sendo definidos. Em virtude de quê? Em virtude da moralidade do homem, que cada vez se degenera mais. O homem não tem valor, os princípios que Deus, os preceitos que Deus definiu para nossas vidas, o homem começou a se afastar, e em virtude disso a moralidade do homem se reduz, e o homem não tem moral para fazer um contrato com alguém, a não ser com advogados, com um certo cuidado, para que não ocorra um tipo de problema
ou um desgaste. Então, aos poucos, a gente vê que a promessa feita entre homens, ela está cada vez mais falha. Mas o que Deus falou não muda, o que Deus falou permanece, e é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece. Hebreus 10, 32, também tem uma promessa interessante. Podem abrir, irmãos. Hebreus 10, 32. Lembra-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Verificaram aí as promessas de Deus que são colocadas, que são preceituadas para nós? A respeito desse ponto aqui, eu até sublinhei, o que ele tem preparado para a gente é um patrimônio superior e durável. Até eu estava conversando com um amigo meu até um tempo atrás a respeito de patrimônios não duráveis. O ser humano hoje, ele deposita toda a sua capacidade intelectual em cima de bens que não são duráveis. Exemplo disso é no aeroporto de Congonhas. Temos lá aviões, num valor de 20 milhões, Boeings sendo perdidos naquele ambiente. Temos aquelas rampas de aviões perdidos também. Por que perdidos? Porque, em virtude das batalhas, das demandas judiciais, simplesmente, a respeito de questões trabalhistas, eles abandonaram aqueles bens que poderiam ser vendidos de uma maneira mais rápida, poderiam ajudar pessoas, poderiam pagar o salário dos próprios funcionários, mas em virtude da demanda judicial da VASP, aquilo foi abandonado, e fica parecendo um elefante branco, jogado. E agora eu pergunto, por que o homem faz isso, né? Porque ele acredita tanto em coisas materiais, sendo que Deus, ele promete algo que é durável, um patrimônio superior e durável, uma coisa celestial, algo que não acaba, algo que a traça não come. É isso que Deus fornece, é isso que Deus quer que a gente acredite, porque Ele falou, Ele disse isso. Bom, seguindo aí a respeito das promessas, também, não poderia de falar, e como alcançar essa fé? Como diz a nossa amiga Sidilene na música dela. E como alcançar essa promessa? Como acreditar nessa promessa, né? Eu tenho que acreditar nessa promessa, por quê? Porque qual a natureza da fé? A natureza da fé fala sobre isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é isso.
O seu relacionamento com Deus é que te fortalece, que te dá a certeza das coisas que você não vê. E como acreditar? Como eu faço para melhorar o relacionamento com Deus a cada dia, no nosso dia a dia? Eu visitei também um casal essa semana e ele tinha perdido também o marido dele. E o rapaz era extremamente intelectual. E eu gosto de conversar com essas pessoas intelectuais. É muito importante você conhecer mente humana. É muito importante você relacionar com pessoas. Porque cada pessoa pensa de uma maneira. E você consegue, através do ser humano, que ele sempre aprende pelo método comparativo, você consegue chegar a uma conclusão até de quem você é. Certo? Essa pessoa é extremamente intelectual. Não tem nada a ver a pessoa ser intelectual ou ser racional. Mas ela virou para mim e falou: olha, meu pai morreu, ele teve um problema aí relacionado à segurança e tal, e eu vou mudar para tal casa, eu vou consultar o nome de todos os vizinhos, eu vou consultar o nome do cara do supermercado, quem vai me vender pão eu vou saber quem que é, quem vai vender leite eu vou saber quem que é. E ele começou a falar tanto da minha cabeça que deu até dor de cabeça. Falei: rapaz, esse cara vai ter, não sei o que vai aprontar não, ele vai ter que pegar um computador aí que faz uns cálculos de bilhões aí, e começar a calcular a vida de todo mundo e procurar saber da vida de todo mundo. Por quê? Ele tinha que mudar para um ambiente seguro. E ele era extremamente racional, ele não acredita no espiritual. E aí eu conversando com ele, ele falou: olha, eu sei que você fez direito e tal, mas vocês acreditam, vocês têm esperança. Ele é engenheiro, e eu faço mestrado na UFO, e o meu negócio é para ontem. E eu gosto das coisas bem ali, bem definidas. E eu virei para ele e falei: olha, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Realmente você falou de esperança. Você acertou. Eu tenho realmente esperança. Eu tenho esperança no Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Eu falei para ele: o alfa e o ômega. Ele, do alfabeto grego, é o início e o fim. Ele foi o princípio de tudo e o fim de tudo. Entre ele, meu amigo, é onde você entra. A sua inteligência é puramente racional. Você não sai dessa racionalidade. E a minha inteligência, Deus dá para mim. E não é só inteligência racional, é espiritual, é sabedoria. E ela está além, porque Jesus me dá essa visão. Você nunca vai conseguir ter sossego na sua vida e segurança se você não acreditar nisso. Porque pelo mundo que nós vivemos, você vai ter problema em qualquer lugar. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito que 1000 cairão à minha direita e 10.000 ao meu lado. E nada vai me atingir, porque eu acredito na promessa do Senhor Jesus Cristo. E ele ficou meio assustado e tal. Foi verdade, a sua visão está extremamente limitada. Você tem que sair dessa esfera racional e entender algo que vem de fora. E nós fomos conversando ao longo do tempo. Era uma pessoa extremamente irrelacionável. A gente percebia que ela não conseguia se relacionar nem com a sua própria esposa. Era difícil, uma pessoa de difícil temperamento. Porque quando você é só racional, você não consegue relacionar e acreditar em ninguém. Você não consegue viver por si só. Porque quem te dá uma força, quem te dá essa vontade de fazer, o querer, o efetuar, o realizar, é o próprio Deus. Eu acredito nisso. Bom, dando sequência aí, vamos para outras promessas que Deus nos colocou. Hebreus 11:8. Interessante também, Hebreus 11:8. Deus fala de alguns heróis aí, de alguns patriarcas da fé, que a Bíblia Sagrada registra. Esse livro que fala e muda o comportamento das pessoas. Não um livro comum, não um livro apenas racional. Simplesmente é um livro que, através do Espírito Santo, atuante na vida, ele transforma a vida de pessoas. E ele diz aqui, através de algumas pessoas que pela fé
elas fizeram as coisas. Porque muitas pessoas, elas esperam receber alguma coisa para começar a fazer. Não é assim que acontece? Eu vou esperar chegar uma bênção para eu poder fazer isso, isso e isso. E aqui cita alguns grandes patriarcas, os exemplos da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Vocês entenderam porque a certeza de coisas que não se esperam e convicção do que se não se vê? Ele nem sabia para onde ia e ele foi, pela fé. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando e tendo como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mais uma vez, a promessa é citada. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara, que duvidou de Deus, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Mais uma vez. E seguindo, diversas partes citam, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E no 16, que eu destaquei, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito. Perceberam aí a fé do Abraão? Abraão tinha certeza absoluta, através do seu relacionamento com Deus, que Jesus, que Deus Todo-Poderoso, ressuscitaria o seu filho. Abraão tinha certeza disso. Ele não tinha dúvidas da sua missão que ele tinha que cumprir. Mas isso requeriria o quê? Um relacionamento com Deus. Abraão não foi chamado aleatoriamente. A princípio, todos nós somos escolhidos por Deus para cumprir uma missão aqui na terra. Porém, as honrarias mundanas, os títulos mundanos, a sabedoria mundana é que impede a gente de cumprir o que Deus coloca para nós. Aconteceu isso com um profeta, um homem de Deus, Balaão. Balaão foi chamado por Deus. Contudo, ele, no seu entendimento que ele teve, ele conseguiu declinar para o lado das honrarias humanas. E quando Balaque, o filho de Zeor, pediu para ele amaldiçoar o povo de Israel. E quando eu li aquilo, eu fiquei surpreso. Como profeta de Deus, em sã consciência, ele amaldiçoaria o povo de Israel? Não estou entendendo. O povo de Israel é o povo de Deus, o povo abençoado. E ele tentou amaldiçoar, ainda falava, espera um pouco, eu vou falar com meu Deus aqui, e vou entrar. Quer dizer, vocês perceberam o tanto que a gente também pode cometer erro, tentando seguir o caminho certo? Você viu o tanto que a gente pode estar equivocado em nossos caminhos, sendo que o profeta de Deus, Balaão, vocês perceberam o tanto que a nossa racionalidade ela é enganosa? Vocês perceberam? Balaão, ele pediu um tempo para eles, para conversar, conversar com Deus, para depois dar a resposta para os moabitas, a respeito de amaldiçoar o povo de Israel. Não tem cabimento uma coisa dessa, se for pensar. Não tem cabimento. E ele fez isso uma vez, fez isso 2 vezes, tentando amaldiçoar, fez isso 3 vezes, e no decorrer da sua caminhada para fazer essas maldições,
até a mula, até o jegue que ele estava montado, falou com ele. Acontecia coisas sobrenaturais na vida dessa pessoa. Um anjo apareceu na sua frente, falando que o caminho que ele estava seguindo era errado. E ele não, insistiu no erro. Ele confiava, mas ele queria fazer as coisas de Deus e ao mesmo tempo as coisas mundanas o atraía. Na verdade, ele caiu naquela arapuca e ele tentava dar um jeitinho nas coisas, como o brasileiro sempre faz, né? Eu posso seguir as coisas de Deus, mas aquela parte ali não dá para mim. Aquilo ali é mais difícil para mim, aquilo ali já é complicado. Eu não dou conta. Amém, irmão. Se você não dá conta de seguir algum preceito de Deus, amém. Porque você mesmo, por si só, não consegue. É pela fé que vem de Deus. E você pede para Deus, e Deus te dá força. É difícil entender e compreender muitas coisas da Bíblia Sagrada pelo meio racional. É difícil realmente. Porque é espiritualmente que você vai compreender e vai praticar essas coisas. Porque o querer e o realizar vem de Deus. Nós não somos nada, só somos alguma coisa quando Deus atua em nossa vida. Só assim conseguimos caminhar e fazer até as obras do próprio Deus. Mostre-me a tua fé, que eu mostro a minha fé e a minha obra. É assim que a palavra de Deus fala. Em Isaías 25, 8, também cita a respeito da promessa de Deus. Isaías 25, 8. Essa, eu não falei para o pai. Depois que eu li em casa, eu arrependi de não ter dito isso para ele. Porque pela fé eu acredito que houve um homem aqui na terra, inspirado por Deus, que esteve aqui, na terra, e venceu a morte. E ele simplesmente... ele abriu um caminho que havia sido perdido pela humanidade, a raça caída. E ele tragou a morte. E ele ressuscitou. Existe um santuário celestial, de qual aqui é o pátio, a terra foi o pátio desse santuário celestial, porque Cristo morreu aqui. E esse santuário celestial se estende nas dimensões celestiais. E eu acredito nisso, eu tenho certeza, pela leitura da Bíblia Sagrada. E o que ele fez? Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Assim é a palavra do Senhor. Nós acreditamos nisso. Só que as pessoas, em contrapartida do mundo, as pessoas simplesmente ignoram os mandamentos, as leis de Deus. As leis, tudo. Quando eu digo mandamento, é tudo. Todos os preceitos da lei de Deus. Elas preferem ignorar. E eu pergunto para vocês, como eu disse até essa semana, na nossa classe sabatina, se você pegar o seu veículo e acelerar na Rodão Pacheco, furar 3 sinais vermelhos, em pico, em horário de pico, em horário do rush, se você ignora as leis do Código de Trânsito Brasileiro, uma lei específica, 9.504, se você simplesmente ignora aquelas leis, o que acontece com a tua vida? O que acontece com a tua vida? Leis do homem. Simplesmente você vai sofrer um acidente, ou você vai causar um acidente, ou você vai morrer, porque você ignorou as leis do homem. Mas você ignorando ou não, elas existem para que seja organizada a uma sociedade, para que a vontade de cada um não sobreponha a vontade coletiva. Isso é só para ter uma ideia da vontade, da lei dos homens. Imagina a lei e os preceitos de Deus.
Deus fala, honrai pai e mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Deus disse isso, porque Ele sabe que se o filho não obedece à mãe, não obedece os preceitos que o pai ensinou, no Senhor, é claro, ele não vai prolongar os seus dias na terra, porque a sua imaturidade em não respeitar quem viveu, quem tem uma carga de experiência, quem é pai sabe, e quem é filho sabe também o que eu estou falando. Eu já sofri muito por ignorar o que meu pai e minha mãe disse para mim. Eu já sofri muito, bati muito a cabeça, bati realmente, né, que até 48 pontos eu já tomei uma vez, por ignorar as leis, as ordens da minha mãe. Meu filho, não vá para tal lugar, e eu fui, e aprontei, e acabei decepcionado. Só que as pessoas insistem, eu não entendo, na verdade eu entendo, o homem é ignorante, o homem ignora as coisas, é uma tendência, ele ignora mesmo, é normal. E aí o pai, quando fala para o filho alguma coisa, o filho não entende, e às vezes o filho fala algumas coisas para os pais, fundamentado nessa lei maior, que é a Bíblia Sagrada, e às vezes o pai atende, como a minha filha falou, pai, você leva eu para a igreja, mas não vai para a igreja por quê? E isso tocou meu coração. Então eu atendi o chamado de Deus, que é o superior, e Deus chama as pessoas para atender esse chamado, para a gente ouvir as suas palavras, e Ele bate na sua porta, Ele fala uma mula falar, Ele põe pessoas que você nem imagina, pessoas sem grau de instrução, para conversar com você, e você simplesmente ignora, porque o teu orgulho é maior, e Ele não consegue, Ele te cega, e você não consegue ouvir a palavra de Deus, porque Deus levanta os fracos, para mostrar para os fortes que eles não são nada. Ele confunde o sábio na sua sabedoria, colocando uma pessoa sem instrução nenhuma, para falar uma coisa para você, para te deixar totalmente confuso, para te deixar, opa, Deus está falando comigo, Ele põe uma mula para falar, se necessário for, e o profeta não viu, ele não conseguiu enxergar, o profeta de Deus. O homem, ele tem uma grande dificuldade de ouvir a palavra de Deus, porque por muitas vezes é disciplina, e bem-aventurados os disciplinados por Deus, e as pessoas não gostam de ser disciplinadas, elas jamais gostam, e a disciplina é necessária para a organização, porque o caminho do homem é enganoso, por isso que existe a disciplina, e Deus faz convite também, Ele nos convida para a santidade, Ele convida você para viver uma vida em santificação. Em Hebreus 12:10, também, convido aos irmãos, Hebreus 12:10. O convite aí, para a santidade, que Deus faz, é necessário para uma organização, é necessário, senhores, que a gente seja corrigido, sim, que a gente seja disciplinado, e a palavra de Deus deixa claro, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina, para qual finalidade? Para o aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, no momento não parece, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, frutos da justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Verifiquem, senhores, quem não gosta de disciplina, eu até falei essa semana, né, eu vi na revista da Quatro Rodas, na 52ª edição da revista Quatro Rodas. Se você não quer ser disciplinado, se você não quer organização, você pode investir aí 250 milhões de reais e ir para Marte,
porque lá eles enviaram um Jeep robô. Esse Jeep eles chamaram de Opportunity. E nesse Jeep, quando chegou lá, ele tinha uma roda que ela não precisa de abastecer também não. Você não vai gastar dinheiro com abastecimento, porque a própria roda, ela tem uma energia nuclear que faz motivar, que faz funcionar o veículo sem posto de gasolina. E lá também você não paga IPVA. Lá estava escrito na revista, eu achei interessante. O Edgar está rindo, que gosta desse negócio. Mas lá, Edgar, é isso mesmo. Lá não pagava IPVA e nem habilitação você precisava de ter. Porque lá não tem lei, porque lá não tem gente. Lá não tem pessoas com vontade individualizadas. Lá não tem pessoas com coração enganoso ainda, né? Já está lotando lá, todo mundo quer ir para lá já, né? A Rússia, todo mundo está brigando para querer. Ainda. Então, no momento, ainda não se exige ainda. Não tem guarda de trânsito lá. Pode ficar à vontade. Esse é o homem que não quer disciplina, não quer lei. É o que quer viver sozinho. E Deus, ele interessa na comunidade. Ele quer que as pessoas vivam em comunidade. A exortação à paz e à pureza. Às vezes nós vendemos, né, a nossa herança para um prato de comida, como fez o próprio Esaú. Segue a paz, isso aí em Hebreus 14. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Beleza? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Embora, essa parte é pesada, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vocês perceberam a sinceridade dessa pessoa? Que ele buscou mesmo, embora ele está aqui colocado com uma conjunção adversativa, gente. Embora, contudo, portanto, todavia, entretanto. É uma forma de dizer que embora ele chorando, ele buscasse a Deus, eu estou certo, eu quero e tal. Mas, gente, o preceito de Deus é preceito de Deus. A ordem de Deus é ordem de Deus. E Ele quer que você viva mais, viva em plenitude. É por isso que Ele conversa com a gente. E é importante nós buscarmos Ele a todo momento. Que Ele inspire, né, para que possamos alcançar a nossa herança. E não fazer igual Esaú fez, trocar por migalhas mundanas. Às vezes é difícil mesmo seguir o caminho de Deus. A gente sabe disso, né, dona Carmen? A respeito dos pequenos grupos, né? As lutas diárias que Deus inspira para a gente fazer. Mas nós acreditamos na herança suprema, o patrimônio superior que Deus vai dar para nós. Nós acreditamos nisso. É isso que nos inspira. A salvação não pelas obras. A salvação é a graça de Deus. Nós sabemos disso. Mas as obras evidenciam a fé que Ele nos colocou. É isso que é importante. Deus, Ele também, Ele se preocupa com a qualidade, e não só com a quantidade. É importante a gente destacar isso. Em Marcos 12, 41, em Marcos 12, 41, não saindo do tema, também fazendo parte. Por quê? Porque o mundo, ele te mostra, ele te coloca honrarias, e você começa a perceber o mundo, você começa a olhar as pessoas através do que ela tem, e você acaba fazendo acepção de pessoas em virtude disso. Então, Deus, ele é preocupado com essas acepções,
com essas diferenciações. Portanto, a oferta da viúva pobre, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus com o povo, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Dá mais um sermão, isso aí, né? Dá mais um sermão, a gente ficaria até muito tempo aqui. Aí o Leise ia ficar bravo comigo, o Ivan, o Marcelo, tem que ir embora. E realmente nós temos limites, né? Somos homens limitados. Mas a palavra de Deus, ela deixa clara que não é você, não é pelas suas obras que você vai alcançar a salvação. Aquela mulher, ela não tinha nada, e ela fazia as coisas para Deus, e Deus enxergava, ele fazia a leitura de ambiente, e ele fazia a leitura do coração, da mente, ele fazia uma leitura de tudo. E ele conseguia enxergar que aquele que demonstrava ser alguma coisa, podemos trazer para o nosso entendimento, demonstrava ser tão inteligente, demonstrava ser pós-graduado, demonstrava ser muito rico, demonstrava ser o que não era, mesmo pobre demonstrava ser alguma coisa. Deus, ele não importa com isso. Deus, ele tem um interesse que você entregue o seu coração para ele, e ele te vai depositar a fé em você, e através da fé você vai alcançar boas obras, porque Abraão fez, Isaac fez, e os patriarcas fizeram, e a Bíblia Sagrada está aqui para isso. Nós temos uma escritura, um livro vivo, como eu disse anteriormente, um livro que muda a vida de pessoas. Basta nós relacionarmos com esse livro, porque ele vai falar como devemos proceder no nosso dia a dia, e que esse ano a gente finda fazendo uma reflexão do que a gente fez até hoje por Deus, realmente de coração. Será que nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida? Será que fizemos isso mesmo? Eu me pergunto sempre, minha esposa está de prova, será que realmente nós colocamos Deus em primeiro lugar? Será que nós acreditamos na promessa de Deus? Normalmente, a gente não faz, gente, porque o mundo, como Balaão foi corrompido, o mundo corrompe as nossas pessoas. Está aí a importância de estarmos reunidos. É triste a igreja vazia, ao mesmo tempo o caminho é estreito. Então fazer o quê? Acontece, vai acontecer, mas Deus conta com cada um que está sentado aqui para uma missão específica. Deus conta cada pessoa aqui que pela fé, ela busque o que Ele tem preparado para ela. E senhores, gostaria de deixar claro, esclarecer para vocês, que eu mesmo não tenho capacidade nenhuma de estar aqui à frente, conversando com vocês. Mas Deus me escolheu, e eu aceitei esse pedido. E às vezes tento rejeitar esse pedido. Tento rejeitar, mas Deus, Ele chama, e Ele dá a ordem. E se você obedece, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, você vai ter sofrimentos, mas saberá lidar com esses sofrimentos. E Deus me capacitou para eu chegar aqui hoje à frente, eu chegar o dia que sou convidado, não rejeito nenhum chamado de Deus, porque o mundo está acabando, realmente, percebemos isto, mas o mundo acabando é para as pessoas que não são cristãos. Nós sabemos que Jesus está voltando, olha só que esperança, nós somos diferenciados, somos o povo de Deus, cada um aqui foi escolhido por Deus, e Ele quer que cada um de nós assumamos o nosso compromisso, e com a promessa dEle, certificamos através das nossas ações.
Que Deus abençoe todos aqui que estejam presentes. E que esse ano que inicie, nós fazemos uma reflexão e aceitamos o que Deus tem preparado para nós, sem fugir, sem pestanejar, e pela fé, se não tivermos, pedir uma fé, fortalecemos aí a nossa batalha e aguardemos aí a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração? Terá a canção final? Já é a canção final, né? Já é a canção final, gente. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome do Senhor. Nunca desanimes. Essa é a mensagem bíblica e também cantada que vamos deixar a igreja com essa certeza. Vamos orar? Grande Deus, Pai querido que nos céus habitas, agradecemos-te por ter nos trazido na Tua casa nesta noite, agradecemos pela pregação da Tua palavra. Amém. E te pedimos, Senhor, que possamos tê-la entendido e colocar em prática na nossa vida durante essa semana. Amém. Pedimos que nos leve agora para os nossos lares, na companhia dos Teus anjos, na orientação do Teu Espírito, e traga-nos de volta na Tua casa na próxima programação. É o que nós pedimos nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou